Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é Kelly Varela do vlog Mágicas de Mãe. Eu vim contar pra vocês um pouquinho como foi o processo de descoberta da adenoide do Samuel, até chegar ao fato de ter que fazer a cirurgia de adenoide. O Samuel, ele sempre foi um bebê muito bonzinho, assim, de dormir muito bem à noite. Mamava e dormia, nunca me deu problemas até os 8 meses. Com 8 meses, o sono do Samuel desregulou totalmente. Então, assim, ele começou a acordar 3, 5, 7, 10 vezes à noite. Então a gente não dormia, o Samuel não dormia. E isso não foi uma semana, não foi duas, isso foi se estendendo por um bom tempo. Depois de um mês, 2 meses que ele estava assim, a gente começou, meu Deus, não é normal. E fomos relatando para a pediatra como isso estava atrapalhando a nossa vida, né, de um modo geral. Nossa, dele, de toda a família. Começamos a fazer muitos exames no Samuel. Reviramos o Samuel de cabeça para baixo, assim. E isso foi um bom tempo fazendo exames. Até que a gente descobriu que ele tinha uma adenoide gigante no nariz, né? Gigante. Só que quando a gente descobriu, ele ainda tinha assim 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Era muito cedo para fazer qualquer coisa, porque os médicos têm muito receio de fazer uma cirurgia de retirada de adenoide antes dos 2 anos de idade. Por quê? Porque muitas vezes a adenoide volta quando ela é retirada muito cedo. Então, ficou-se decidido que ia fazer um uso de um medicamento para o nariz para ver se isso ajudava ele e que a gente ia acompanhando, tá? Foi passando ter mais alguns meses e não melhorou em nada, gente. Começou a piorar muito, porque aí o que aconteceu? O Samuel ele já não respirava mais direito. Então a gente começou a observar que quando ele acordava assustado, porque ele estava dormindo e ele perdia o ar e acordava chorando, tá? Então ele começou a ter apneia do sono por causa disso. Outras coisas bem características da adenoide: a criança dorme com a boca aberta, né? Então ele dormia com a boquinha aberta e ele roncava muito. Samuel roncava demais. Nesse tempo todo, que foi entre os 8 meses até a cirurgia, que a gente acabou marcando quando ele tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Então foram 8 meses ali nessa mesma rotina, né? Chegou um ponto que não dava mais, porque o menino não dormia e começou a atrapalhar demais a vida dele. Ele não engordava, ele vivia sonolento, irritado, né? Chorava demais. Então isso começou a prejudicar o desenvolvimento do Samuel. A gente fez os exames e nos exames que foram feitos do ouvido foi constatado que o que estava acontecendo? A adenoide dele era tão grande, que tipo, de tanto ter infecçãozinha, porque aí você começa a ter muita infecção nessa região das vias aéreas superiores, começou a prejudicar a audição de Samuel. Então, quando a gente fez o exame, a médica falou, a otorrina foi muito clara, assim, tem que fazer a cirurgia para ontem, porque ele já está perdendo a audição. Então, assim, perdeu cerca de 10% do jeito que estava, ele estava com 10% de audição a menos, né? Tava tudo interrompido, os canaizinhos e tudo mais. Então foi feita a cirurgia da retirada da adenoide e foram colocados tubos de ventilação nos ouvidos do Samuel. Não foi feita a cirurgia de amígdalas, porque na época as amígdalas do Samuel eram normais, não precisava ser retiradas as amígdalas. Então a gente fez somente a cirurgia de adenoide, tá? Então, sintomas muito claros de adenoide. A criança ela não dorme direito, tem dificuldades para respirar, dorme com a boca aberta, a questão de roncar demais e de ter muitas infecções, principalmente infecções do trato superior, tá? Respiratório superior. Então você fica muito atento com relação a estas coisas. Se o seu filho apresenta esse tipo de dificuldade, é bom conversar com o pediatra e ver, dar uma boa analisada ali. Como que a gente descobriu o adenoide? Um exame simples de raio-x, tá? Foi feito primeiro um raio-x, constatou-se que tinha realmente uma adenoide e depois foram pedidos mais alguns examezinhos para ver o tamanho e qual era a extensão da adenoide do Samuel, tá bom? Você trata isso com o pediatra e provavelmente ele vai te encaminhar para um otorrino.
foi esse o nosso vídeo. Na sequência, eu vou explicar para vocês sobre como foi o processo da cirurgia de adenoide do Samuel, tá bom? Beijo grande, gente!